Então eu vou ler aqui, né? O tema vai ser o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é mencionado 7 vezes na Escritura. Refere-se à obra do Espírito de formar o corpo de Cristo e foi realizado pelo Senhor quando ele enviou o Espírito do céu no dia de Pentecostes e conectou os crentes que estavam no cenáculo em Jerusalém, em um só corpo pela habitação do Espírito Santo. Isso foi estendido mais tarde para incluir os crentes gentios. Uma vez feito isso, a obra de batismo do Espírito estava para sempre finalizada e nunca mais seria repetida. 1 Coríntios 12 a 13 confirma isso, referindo-se a esse evento num tempo verbal aoristo, no grego, o que significa que era um ato feito uma vez para sempre. Portanto, o Espírito de Deus não está batizando hoje. Se ele estivesse, então haveria muitos corpos de Cristo na terra, porque o único propósito do batismo do Espírito era formar o corpo de Cristo, o que a Escritura afirma enfaticamente: há um só corpo. Se algum irmão quiser comentar, pode ficar à vontade. Se não, pode sinalizar aí que eu sigo a leitura. Viu? Bora ver as referências que é citada aí no início Vamos lá. sobre o batismo do Espírito Santo. Você vai me falando aí as referências, Welton? Até Mateus, primeiro, 3, 11. Tá aparecendo aí? Tá. Ah, Michel. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora é Lucas 3,16. Ou é Marcos 1,8, perdão. Essa fala aqui é de João Batista, não é isso? Só para a gente aqui entender o contexto aqui da passagem de Mateus 3. Uhum. O próximo é Marcos. 1,8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E agora que é Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João 1,33. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. 36? 33. Ah, certo. 32. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E agora Atos 1,5. Opa. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
e Atos 11, 16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E por último é 1 Coríntios 12, 13. A partir do 12. 12 e 13, na verdade, também, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Agora, Matheus, Michel, perdão, tu volta lá em Atos 2, por favor, para a gente ler a referência do batismo no Espírito, que é Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí tu desce até, tem um versículo 33 aí, nesse mesmo capítulo? É, esse aí, 33 também. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E agora é Atos 11, do 1 ao 18, que ele vai falar, né, que ele disse aqui que esse batismo foi estendido para incluir os crentes gentios. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Até o 11? Até o 18, Michel. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus?
E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eu vou só repetir esse primeiro parágrafo aqui. Ele não é grande, que aí a gente, depois de lido os versículos, a gente tem uma ideia melhor do que o irmão está colocando aqui. Não demora, não. Ele, ele diz, né, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é mencionado 7 vezes na Escritura. Refere-se à obra do Espírito de formar o corpo de Cristo e foi realizado pelo Senhor quando ele enviou o Espírito do céu no dia de Pentecostes e que conectou os crentes que estavam num cenáculo em Jerusalém em um só corpo pela habitação do Espírito Santo. Isso foi estendido mais tarde para incluir os crentes gentios. Uma vez feito isso, a obra de batismo do Espírito estava para sempre finalizada e nunca mais seria repetida. 1 Coríntios 12:13 confirma isso, referindo-se a esse evento no tempo verbal aoristo, no grego, o que significa que era um ato feito uma vez para sempre. Portanto, o Espírito de Deus não está batizando hoje. Se ele estivesse, então haveria muitos corpos de Cristo na terra, porque o único propósito do batismo do Espírito era formar um corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o que a Escritura afirma enfaticamente: há um só corpo. Aí, se os irmãos tiverem algum comentário, depois eu leio outro parágrafo. Essa questão do batismo hoje, né, ficou confusa por conta da ruína que entrou na igreja e muitas doutrinas falhas, né, e que não são bíblicas, que não são encontradas na palavra de Deus, doutrinas que não são, vamos dizer assim, doutrinas de Paulo, né, como ele mesmo fala, né, ele fala nas epístolas. Não é o Evangelho de Paulo. Estou falando Paulo porque foi ele que recebeu, né, de Deus todas essas revelações sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, para dar um entendimento, né, para os cristãos ali no início da igreja, né, do que era aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, né, entre os judeus principalmente, porque acho que até o Paulo e os judeus eram mais difíceis de compreender isso. Tanto que a gente vê nesse relato que é do batismo lá dos gentios, né, que Pedro conta, e você vê a mão de Deus trabalhando e atuando de forma direta em todo esse processo para ver, vamos dizer assim, a entrada dos gentios, que são gentios ou gregos ou os pagãos, né, na, no corpo de Cristo, ou para fazer parte do corpo de Cristo ou da igreja, né? Vamos dizer assim. E a gente vê aí Deus atuando de forma, o Senhor Jesus e o Espírito Santo conduzindo ali Pedro, né, para fazer essa obra aí, né? Até, vamos dizer assim, Pedro usou de uma das chaves que Deus deu a ele, né, para abrir ali a questão da igreja ali para os gentios. E a gente pode perceber também como isso era importante, porque Pedro não foi lá ver Cornélio, né, depois da visão, ele não foi lá sozinho.
né? Tinham mais outros judeus com ele, acho que ele fala aí de 6, né? Tinham mais um grupo de judeus com ele. E tanto é assim, né? Por quê? Porque a gente sabe que o testemunho tinha que ser confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Então, se Pedro chegasse lá, né, entre os crentes judeus, depois de que os gentios receberam o Espírito Santo, e falasse só ele, né, o que tinha acontecido, eles não iriam acreditar, né? Os judeus iam dizer, não, Pedro, você está inventando isso e tal, porque os gentios, né, eles estão perdidos, são cães, a gente não deve se misturar com gentios, como eles mesmos questionaram Pedro, dizendo que ele tinha ido, né, na casa de um gentio, mas Pedro estava com mais 6, né, judeus ali com ele, e eles viram, né, que nem Pedro terminou de pregar o evangelho para eles. Se a gente ler lá no relato, Pedro não tinha nem terminado ainda, e o Espírito Santo desceu, né, sobre eles ali, e, e eles começaram a falar em línguas e tudo mais. Por quê? Né? Porque os judeus estavam ali. Então, batismo com o Espírito Santo nos gentios, houve ali a, a questão da línguas, né, por causa dos judeus. Porque os judeus, né, eles pedem sinais. E o sinal visível de que o Espírito Santo estava ali, que aqueles gentios receberam o Espírito Santo e foram assim batizados com o Espírito Santo, foi quando eles passaram a falar em línguas. E assim aqueles 6 judeus que estavam com Pedro viram aquilo e glorificaram a Deus. E depois, quando Pedro foi lá, né, de volta para Jerusalém e contou tudo, aqueles 6 judeus ali puderam confirmar o relato de Pedro. Então, você vê como Deus, né, agiu de forma que não houvesse nenhum tipo de dúvida com respeito àquilo que a ação, né, que ele estava fazendo ali de acrescentar, né, à igreja ou ao corpo de Cristo também os gentios, porque até aquele momento os judeus pensavam que aquilo ali é uma coisa exclusiva deles, né? Eles pensavam que as coisas que os gentios não tinham parte, né, de todo o processo ali da formação da igreja que estava ocorrendo ali desde de Atos 2, né, quando eles foram batizados com o Espírito Santo também. Mas o que eu estou querendo falar exatamente que essa questão do batismo hoje com o mau testemunho da igreja e as questões erradas de interpretação da palavra de Deus e tudo mais, e, e também vamos dizer assim, a permissividade que houve, né, de deixar entrar no meio dos cristãos, né, homens inescrupulosos, falsos mestres, falsos doutores, né, que vieram a trazer ensinamentos que a palavra de Deus não mostra, não ensina. Então a gente vê aí dizendo que o batismo foi um só, né? O que é batismo? Batismo, né, é quando você forma ou forma uma determinada coisa, um determinado, vamos dizer assim, corpo de alguma coisa. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando é construído navio e há o batismo, que é a inauguração, né, daquele navio. Aí chama de batismo, porque inaugurou. Depois que é batizado ali o navio, ele vai para o mar, você não fica batizando o navio toda vez que ele vem para o porto, vamos batizar de novo. Vem para o porto, vamos batizar de novo. Não, já foi batizado, o navio já está navegando, já está andando, né? A mesma coisa que uma companhia, né, uma unidade militar e tantas outras coisas, né? Então, o batismo acontece uma vez só. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que começou a ser ensinado na igreja que batismo acontece várias e várias vezes. E que tem que ter a questão das línguas, e que tem que e tantos outros ensinamentos errôneos que a gente, pelos textos que a gente leu aí e pelos comentários do irmão Bruciente, a gente vê que
e acho que ele vai comentar mais ainda, né, nos próximos capítulos, nos próximos parágrafos, né, a gente vê que não é isso, né? Não é assim. Mas é igual a igreja hoje, né? A gente fala de igreja, é uma confusão, né? A gente sabe qual é o real conceito de igreja. O que é igreja? Nós hoje sabemos pela palavra, né, pelas verdades que nós entendemos, que igreja não é um templo, né? Não, não é aquilo ali, não é isso aí que a gente vê, um sistema religioso, não é isso. Mas a confusão é tão tamanha que quando a gente fala hoje de igreja, né, vem logo à mente o que? Um templo, vem logo na mente um, líderes na frente, dirigindo, grupos de louvores e outras coisas mais, né? Vem na mente tudo isso, mas não vem aquilo que realmente é, o que a palavra de Deus ensina. E aí a gente tem que fazer um exercício, né, mental, um exercício de raciocínio, de lembrança do que a palavra de Deus diz, para a gente desconstruir isso. E quando a gente vai até conversar com outro cristão, se a gente fala de igreja, né, aí a gente tem que também estar fazendo esse mesmo exercício de estar, né, dizendo, que está falando da igreja verdadeira, da igreja que é ensinada lá na palavra de Deus, e não uma denominação, e não um outro grupo qualquer de cristãos, e por causa da confusão. Aí a mesma coisa o batismo, né? Quando a gente vai falar de batismo com o Espírito Santo, aí a gente tem que também, né, explicar que só houve um batismo e que não é nada disso que hoje é falado por aí e que é até, vamos dizer assim, praticado por aí, né? Falado e praticado, como se aquelas manifestações espirituais, ou manifestação de línguas, outras coisas mais sejam hoje batismo pelo Espírito Santo. Então é importante a gente estar relendo esses conceitos, relendo os textos bíblicos, como a gente acabou de ler agora, vendo o comentário do irmão Bruce Eister e outros comentários de outros irmãos, para a gente estar fixando isso em nossas mentes, corações, para que a gente esteja firme. Firme no que? Na verdade que a palavra de Deus nos ensina. Só isso aí, irmãos. E, infelizmente, irmãos, muitas dessas definições que hoje em dia a cristandade ela aplica essas definições para de alguma forma verem ou sentirem algo relacionado às ações de Deus, né? Ou seja, praticamente viver, ter um relacionamento com Deus com base em sentimentos, em vista, sabendo que a gente vive por fé e não por vista, né? Então, muitas vezes, essa questão de trazer esse assunto do batismo do Espírito Santo como algum sinal exterior, alguma coisa que precisa ver ou precisa fazer para provar ou manifestar que a pessoa recebeu o Espírito Santo, isso é totalmente fora da doutrina. Não tem base doutrinal, né? Esse tipo de ação nesse sentido. Porque, por exemplo, lá em Efésios 1, capítulo 1,
quando fala, quando aqui no verso 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, em relação a cada um de nós aqui, individualmente, com relação ao Espírito Santo, nós fomos selados por ele quando nós cremos no Evangelho da Graça. E esse selo deixa claro que eternamente teremos o Espírito Santo em nós, né? Selados, porque nos tornamos propriedades de Deus quando cremos. Mas perceba que a definição aqui não fala que nós fomos batizados com o Espírito Santo da promessa, mas é selados. Essa é a atividade atual do Espírito Santo naqueles que creem. Porque o batismo, como o irmão Wesley falou, foi algo histórico, feito uma vez, quando o Espírito Santo veio à Terra trabalhar no início da formação do corpo de Cristo aqui na Terra, a igreja, a noiva de Cristo. Isso foi histórico, só foi uma vez. Porque se o Espírito Santo fosse batizar todas as vezes, significaria que o Espírito Santo estaria fazendo vários corpos, mas só há um corpo. Como o irmão Bruce cita, né, aqui em Efésios é falado, em Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. E aqui fala, há um só corpo, porque só há um corpo, já se tem um corpo. Esse corpo está sendo edificado, vamos dizer assim, a noiva de Cristo está sendo edificada, e quando ela estiver totalmente edificada, o Senhor irá chamar, e a igreja, né, viverá eternamente com o Senhor. Mas o corpo já está aqui na terra sendo formado. Então não tem sentido o Espírito Santo continuar batizando. E não é a atividade do Espírito batizar uma pessoa individualmente, porque o batismo ele é no sentido coletivo. E a gente viu lá em Atos 2, que foram várias centenas de pessoas ali no cenáculo quando o Espírito Santo desceu. E a gente viu em Atos 11, para os gentios, que foi também um grupo de cristãos. Então, não foi um batismo de uma pessoa só. E uma outra passagem que eu lembro é lá em Atos 2, quando fala a atividade do Senhor com relação a cada pessoa, né, que faz parte do corpo de Cristo. Diz assim, no verso 47, capítulo 2, verso 47 de Atos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, olha, o verbo aqui é acrescentar, não é batizar. E todos os dias acrescentava ou adicionava o Senhor à igreja, ou seja, a igreja aqui é o mesmo significado do corpo de Cristo aqui na terra, porque é a igreja, né? A mesma coisa. Então, a frase diz o seguinte: acrescentava o Senhor mais um e mais um, ou seja, individualmente, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja, então, já estava existindo na terra, porque o Espírito Santo, quando batizou em um só corpo, então isso já só precisou ser feito uma vez. Então é por isso que aqui no finalzinho de Atos 2, olha que interessante, é nesse mesmo capítulo 2, lá no início, que fala da atividade do Espírito Santo, quando ele desceu naquele cenáculo para estar naquelas pessoas, e entre essas pessoas, né, se iniciando a igreja na terra, aqui no verso 2, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí eles começaram a falar em línguas como sinal às pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém, devido à festividade que estava tendo ali. E aí, no final, fala que o Senhor estava acrescentando à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Ou seja, a igreja já estava existindo na terra. Já houve esse batismo. E no capítulo 11, fala dos gentios, porque é como se fosse um batismo a esse corpo,
só que agora da classe dos gentios, participando também desse mesmo corpo. Porque a igreja, ela é uma junção entre todos os povos em um só corpo. Então, o judeu que crê no Evangelho da Graça, ele faz parte da igreja. Então, Deus não olha, não o vê mais como judeu, mas como igreja. Do mesmo modo, o gentio pagão, quando ele crê no Evangelho, ele é levado a esse corpo, ele é acrescentado a esse corpo por meio do Espírito Santo, e o Senhor quem realiza, né, esse acréscimo. Então, esse gentio, Deus ele não olha mais esse gentio como gentio, mas como pertencente à igreja também. Ele olha como a igreja de Deus. Então, é como se fosse uma classificação de batismos em classificação diferente a esse mesmo corpo. Só que depois, quando estavam os judeus e os gentios já se iniciando nesse mesmo corpo, que o Espírito Santo realizou, né, esse batismo, então os outros que foram chegando já não foi batismo, eles só estão sendo acrescentados. Percebe? Então, foi uma atividade coletiva feita só uma vez, e depois o Espírito Santo em nós, nós somos selados por ele, e o Senhor acrescenta a igreja. Então, é errado falar, por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo. É uma colocação totalmente equivocada e não tem base bíblica uma pessoa individualmente falar algo assim, porque o batismo já ocorreu. Só para lembrar desse versículo aí que Michel está citando, é 1 Coríntios 10, 32, se o Michel puder pôr aí. Talvez ajuda aí os irmãos a compreender o que Michel falou aí. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aí a gente vê são três classes aí, né? Divididas aí pelo apóstolo. Judeus, gregos, né, que são gentios, os pagãos, e igreja de Deus. Aí antes da instituição da igreja de Deus, havia aí no mundo, né, assim, Deus contemplava duas classes de pessoas no mundo aí, judeus e pagãos. Então a igreja de Deus, ela é formada desses dois povos aí, ó. Por isso que Michel estava falando lá, né? Primeiro dos judeus batizados, depois os gentios, como Michel falou, também batizados, saíam desses dois povos aí e aí se formava a igreja de Deus aqui na terra, pelo batismo. Tem uma coisa também importante que o Michel falou, que foi a questão do sentimento, né, de sentir algo, ou de ver algo, que é muito destacado hoje quando fala de batismo com o Espírito Santo, né, destacado da forma errônea, que não é segundo o que a palavra de Deus ensina, buscando, né, essa questão de sentir algum tipo de emoção, alguma manifestação, né, visível ali, seja falar naquelas línguas que eles embolam a língua toda, dizendo que é língua estranha e tudo mais, ou a gente sabe outros tipos de manifestações que existem hoje aí, até com muitas delas vinda de sincretismo religioso, como vinda do candomblé e tudo mais, e o pessoal colocando dentro das igrejas e dizendo que é o Espírito Santo. Então, essa questão do sentir aí, ou do ver algum tipo de manifestação para se entender que tem o Espírito Santo, né? Isso é uma coisa que não condiz com a fé, né? Porque a fé, ela não precisa e não necessita de sentimento,
não necessita de ver, né? Ela só precisa da palavra de Deus, né? Só precisa disso, daquilo que Deus disse e do que Deus faz, e pronto. Então, hoje, quando a gente é selado pelo Espírito Santo, como foi comentado pelos irmãos, né, não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, manifestação, ou seja, lá o que for. Claro que muitos irmãos falam, minha conversão, aí fala com que teve uma emoção, teve isso, teve aquilo outro, até da denominação que eu vim, né, o, o irmão que, vamos dizer assim, eles dizem que começou aquela denominação, teve uma experiência com o Espírito Santo, sentiu o coração aquecido e essas coisas todas. Então a gente sabe, claro que alguns irmãos vão, no momento da conversão, ou algum momento da sua vida, vai ter algum tipo de emoção forte, algum tipo de sentimento. Lógico, isso faz parte da gente. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E a alma, né, é a parte nossa que vai manifestar essas emoções e tudo mais, alegria, né, e outros tipos de emoções. Pode acontecer isso? Pode. Mas pode, e acontece de muitos também, pode acontecer de muitos também não ter nenhum tipo de emoção, né? Nenhum tipo de coisa assim marcante emocionalmente que eles deviam passar no momento, né, em que crê no Senhor Jesus e é, vamos dizer assim, selado pelo Espírito Santo. Então, a gente não pode estar baseando, né, a nossa entendimento de que uma pessoa, digamos assim, foi selada pelo Espírito Santo, ou como eles gostam de dizer, batizada pelo Espírito Santo, né, pelo que ela manifestou ali de sentimento, ou de alguma manifestação espiritual, né, entre aspas aqui que eu estou falando, né, que ela manifesta ali. Não, né? A gente tem que entender que nós, né, os crentes, a gente não vê a transformação do coração do irmão. A gente não vê. Quando, se um irmão, né, ou uma pessoa de uma vida pagã e perdida, depois que crê no Senhor Jesus, aí tem seu coração transformado, sua vida transformada, a gente não vê isso, né? Quem vê isso lá no interior é Deus, né? A gente sempre tem que lembrar aquilo lá que diz lá em 2 Timóteo 2:19, filho e fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Então a gente não vê, mas Tiago lá, né, na Epístola de Tiago, nos diz que a gente vê, né? O que é que a gente vê nessa, vamos dizer assim, nesse processo em que uma pessoa perdida, né, é salva pela fé em Cristo Jesus. O que é que a gente vê? A gente vê a fé? Não. Quem consegue ver a fé? Eu não consigo ver a fé do meu irmão no coração dele lá, tal. Não. A gente vai ver as obras, não é isso? A gente vai ver as obras. Então, se uma pessoa é selada pelo Espírito Santo, é um verdadeiro cristão, ele vai manifestar as obras de Deus na vida dele. Vai manifestar essas obras. E vai, vamos dizer assim, andando no Espírito, ele vai manifestar também o fruto do Espírito. Então, tudo isso aí a gente vai poder ver, né? Nós, né? A gente vai poder ver, a gente vai poder olhar para o irmão e entender, não, o irmão é um cristão, né? Ele está salvo. O Espírito Santo está, vamos dizer assim, agindo na vida dele. Por quê? Porque ele está fazendo obras que Deus, né, deu a ele para ele fazer e está vivendo, né, de acordo com a palavra de Deus. Se eu não vejo isso, ou qualquer outro não vê isso no irmão, a gente vai ficar, vamos dizer assim, no mínimo na dúvida. Será que é cristão mesmo? Como a gente não pode dizer com certeza, a gente prefere não, vamos dizer assim, andar junto, porque a gente não sabe. Pode ser verdadeiro, e Deus vai cuidar, Deus vai tratar para corrigir o seu andar.
Mas se não for um verdadeiro, for realmente uma pessoa pagã, uma pessoa má, perdida, né? Que entra no meio, né? Para poder, para poder destruir, né? A comunhão dos santos, para poder bagunçar as coisas de Deus. Deus faz tudo com ordem, com decência, como Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, né, 29, 30, 31, 32, né, que depois da partida dele viriam os lobos para querer arrebatar as ovelhas, ou de dentro do próprio, da própria igreja se levantariam homens buscando seguidores. Então, esses são aqueles que vão, é, vão querer, vamos dizer assim, destruir, né, aquilo que Deus criou, que Deus fez com ordem, com decência, onde tem santidade. E a gente sabe disso, que infelizmente, ou eu falo infelizmente, a gente acha, né, mas porque Deus sabe de todas as coisas, né, isso tudo aconteceu na igreja, porque deixou que o joio entrasse, deixou que os lobos viessem, deixou que aqueles que buscam seguidores para si se levantassem e tomassem preeminência no meio dos irmãos. E aí vai. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? O irmão, né, crê no Senhor Jesus, é selado pelo Espírito Santo de Deus, tudo isso verdadeiro, né, porque a palavra de Deus diz, mas a gente só vê essas coisas, nós só vemos essas coisas no irmão, né, pela obra, né, pela vida de santidade, pela obra, né, manifestação ali dos frutos do Espírito na vida do irmão, né, o andar conforme a palavra de Deus ensina. Nós só vemos assim. Deus, ele vê muito mais, ele vê lá no coração. Então, mesmo que o irmão não ande, né, ou não faça, Deus está vendo o coração e sabe os que são dele, realmente, e aí o Senhor vai cuidar daqueles que são dele, porque ele, como pai, vai tratar os filhos dele com amor, né, e esse amor inclui a disciplina, né, inclui o tratamento de Deus para corrigir seus filhos. Então, só isso aí, irmãos. Nós vemos aí, irmãos, a questão da ausência da verdade, de quando não se sabe a verdade, o quanto é grave. E olha essa verdade, né, que estamos agora falando, entendendo acerca do batismo, e veja, ou é só se lembrar, e também o que ainda é ensinado até hoje, na maioria, é que ainda acontece o batismo do Espírito, e que a confirmação desse batismo é falar com a língua estranha. Então veja que um erro vai puxando o outro. Ele vai ficando cada vez mais grave. E fica muito fácil a maioria cair nesse engano. Principalmente aquelas pessoas mais emotivas. Porque imagine você num lugar em que tem um pregador falando o tempo todo e citando versículos da Bíblia, inclusive, falando do batismo. E que você precisa ser batizado. E que ainda tem a questão da salvação e da fé. E se você ainda não foi batizado é porque tem alguma coisa que está faltando. E se você ainda não foi batizado é porque você não está jejuando, é porque você faltou às campanhas, ou é porque você está em pecado. Olha o quanto isso vai ficando grave. E quantos cristãos verdadeiros ficam caminhando em fraqueza por conta dessas mentiras. Muitos duvidando, inclusive, da própria salvação. Porque está sendo muito sincero e não consegue imitar um outro irmão que está falando ali alguma língua diferente, estranha, e aquele irmão passa a sofrer. Ele passa a ter muitas dúvidas, porque ele não consegue falar a língua, porque ele não consegue ser batizado. E ele começa agora a orar pedindo esse batismo.
e é jejum, é campanha, são vigílias pedindo, é monte. Ah, você não foi batizado porque você ainda não foi no monte. Se você for no monte, aí vai no monte, não consegue, você tem que ir no monte mais alto. É no monte X, no monte Y. Tem que ser de madrugada. Ah, você foi que horas? Ah, não, você tem que ir de madrugada. Eu vi um irmão que foi de madrugada e saiu de lá pegando brasa, pegando fogo nas mãos. Então você precisa ir de madrugada. E muitos irmãos, sinceros inclusive, vão caindo nessas armadilhas e ficam buscando, buscando. E o que vai acontecer? Muitos desses, e principalmente aqueles mais emotivos, eles vão se emocionar em algum momento, e se ele vem nessa campanha correta, nessa quantidade de jejuns corretos, nos montes corretos que foi ensinado para fazer, toda essa receita, num dia de muita emoção, ele vai copiar alguma outra língua, a língua de um outro ali que ele ouviu falando, né? E não está fazendo porque está fingindo, não. Ele crê mesmo que naquele dia ele foi batizado, e aí vai vir alguém, vai colocar a mão na cabeça dele e vai falar: você foi batizado. Você falou agora a língua. E pense agora a vida desse irmão, desse cristão, que passa agora a crer nessa mentira, a achar que realmente, eu, às vezes até achar não, ter até certeza que ele tem agora o espírito, que ele agora está tudo certo, está tudo resolvido. E depois ele cai em algum pecado, em alguma coisa. Olha como isso fica, irmãos. Como uma mentira, ela vai ter um poder grande de derrotar a vida de uma pessoa, inclusive de um salvo, de um cristão verdadeiro. Então isso é muito grave, muito importante, entender a verdade, saber a verdade, para não ficar suscetível aos erros, às quedas. Como é essa falsa pregação, esse erro grave sobre o batismo do Espírito Santo. Muita gente sofreu e tem muita gente ainda sofrendo porque não foi batizado, mas ele está lá e está acreditando e está buscando. E tem gente que passa décadas buscando esse batismo e não acontece. E vive uma vida frustrada porque ele está vendo os outros falando e ele não consegue falar. Ou ela, não, principalmente acontece muito com as mulheres isso, e elas não conseguem falar. E ficam ali, né, nesse sofrimento. Então, todos podem ficar suscetíveis, qualquer pessoa é suscetível a essa queda, porque junta tudo isso, aí a emoção, e aí a pessoa falando ainda a Bíblia. Então pode acontecer de alguém cair nesse erro e de falar realmente a língua, e depois, né, passar a conhecer a verdade e ainda ficar confuso ainda. Depois, mesmo ouvir hoje a gente explicando aqui, pode acontecer com alguém ainda, e ainda ficar confuso, falar assim: mas eu falei línguas, eu falava tantas línguas, e agora? Eu tinha certeza se era lá que estava certo ou se é aqui agora que está certo. Isso pode trazer uma confusão muito grande. Então é muito importante entender que mesmo se isso aconteceu com alguns aqui ou com alguém, entenda isso, é muito suscetível a cair nesse erro quando eu não sei a verdade. E na emoção, e por passar a vida inteira ouvindo, e se alimentando desse erro, e crendo nesse erro, eu posso achar que isso foi uma verdade. Né? Acho que é um ditado que diz que é mentira contada, né? Muitas vezes, entre aspas, ela se torna uma verdade. É mais ou menos isso que acontece, né, nesse comportamento. Então é importante entender isso para que chegue a paz. Quem ainda tiver com alguma dúvida sobre isso, orar ao Senhor, pedir paz ao Senhor, buscar um entendimento correto. E foram citados aí vários versículos e vários irmãos falando, e tem também aí um livro, irmão deixando vários comentários importantes. Mas eu lembrei de um outro aqui também, que é aquele que fala da manifestação do Espírito, que só será para aquilo que for útil. Se não tem estrangeiro, irmãos, na reunião, qual é a utilidade de alguém falar num outro idioma? E olha que a gente sabe que a maioria dos que falam não é outro idioma. Né? É uma língua realmente estranha, porque a gente não sabe de onde ela é. É totalmente estranha. Mas a gente sabe pela palavra que quando a igreja, né, na inauguração, quando foram batizados, quando teve o batismo do Espírito Santo, eles falaram em idiomas, né, em línguas.
E não línguas estranhas, como muitos acham por aí que é a língua dos anjos. Aí, tá bom, já que é a língua dos anjos, qual a utilidade de falar a língua dos anjos com seres humanos? É pior ainda. É pior ainda esse argumento. Falar línguas estranhas com seres humanos, língua dos anjos com seres humanos, não faz nenhum sentido, não tem nenhum cabimento. Então, se isso for verdade, a palavra vai entrar em contradição, porque fala que a manifestação do Espírito é para aquilo que for útil. Então, qual é a utilidade de falar a língua dos anjos para seres humanos, ou falar até em outro idioma, mas não tem nenhum estrangeiro ali, só são brasileiros e que falam mal português. Então, é só para ser o português mesmo e pronto. E não tem nenhuma necessidade de um outro idioma. Então, se alguém ainda ficar com alguma dúvida, tem mais esse versículo que fala que a manifestação do Espírito é para aquilo que for útil. E não faz nenhuma utilidade, nem língua dos anjos e nem outro idioma, se todos são brasileiros. Okay. Os irmãos já falaram bastante aí a respeito da questão do mau entendimento dessas questões aí da Bíblia, né? Do batismo com o Espírito Santo, né? Que é confundido com o selo do Espírito, o batismo nas águas, né? E tantas outras confusões que, infelizmente, os cristãos se perderam, né? E aí eu lembro sempre os irmãos falam, né? Os botões da camisa. Uma vez que começou a abotoar errado, o primeiro lá embaixo, o último, e todos vão sair errados. Não tem como consertar mais, né? E aí, pra gente que uma vez recebeu, né, por graça do Senhor, essas verdades, tem recebido, né? É importante a gente cuidar disso, porque aí eu lembrando de um versículo que está em Judas, eu vou até pedir Michel que está colocando aí para a gente ler, na Epístola de Judas, no, no versículo 3. E os irmãos também sempre falam isso aí, essa questão é importante, porque é bom a gente ficar atento com o que a gente lê, o que a gente ouve, né? Porque até a gente que recebeu, está recebendo a sã doutrina, né? Aprendendo a sã doutrina, se a gente não, não cuidar disso, filtrar o que a gente lê, de onde vem, né? Se tem base doutrinal, como o Michel falou, a gente pode ser contaminado, né? E abotoar um botão errado aí, né? E fazer confusão na mente da gente. E aí é Judas, versículo 3, Michel. Eu me lembrei desse versículo que os irmãos sempre chamam a atenção, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí os irmãos explicam que essa fé aí não é a fé lá de Efésios 2:8, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé, não é a fé salvífica, né? A fé que salva a alma, mas é o conjunto de doutrinas, né? Que, que os apóstolos receberam, né, do Senhor e aí nos deu através das epístolas aí, que a fé que uma vez foi dada aos santos aí somos nós, né? E aí a gente deve se atentar para isso, cuidar, e ele exorta a batalhar por essa fé, né? Essa sã doutrina, nossa responsabilidade de nos manter nela, né? Cuidar disso, tomar cuidado, porque a gente está rodeado de má doutrina, confusão, contaminação,
cada um tem seu exercício, né, diante do Senhor, e assim, o que os irmãos sempre chamam a atenção é para a gente estar cuidando, vigiando o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, a gente não ser contaminado ou nos confundir com as- com os maus ensinos que vêm de todo lado aí da cristandade, né? Então é importante isso aí, a gente ter esse cuidado aí. Tem um outro parágrafo que eu acho que a gente conseguia também ler, ele que não é muito comprido, se nenhum irmão tiver mais nenhum comentário, a gente podia voltar lá e ler esse último, que ele fala um detalhe importante para a gente entender essa questão aí do batismo também. Compartilha aí, Dal. Meu PC travou. Peraí. Conseguiu já? Aí tá, Você está compartilhando aí. tá ok, tá ok. Aí Eu, não ia, sou eu, não. Aí deve ser Michel, né? eu vou pedir, Michel, só para voltar no primeiro parágrafo lá, só a primeira linha lá pra gente, que Tá a gente já aparecendo leu, aí, Welton? tá? Só tu volta no primeiro parágrafo que a gente leu, na primeira linha, só porque ele vai fazer uma colocação aí. Repete aí, Agora, por favor. Tava no mudo aqui para mim. tá. Só para tu voltar no primeiro parágrafo que a gente leu, na primeira linha aí que ele fala aí, ó. O batismo do Espírito Santo é mencionado 7 vezes nas Escrituras. E essas 7 vezes ele coloca aí, todos esses versículos que a gente leu no início aí, né? E as 4 dos evangelhos aí, que tá aí Marcos 3:11, Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 33, são as mesmas passagens, né? Um em cada evangelho. São 4. A quinta é Atos 1:15, 1:5, essa quinta aí. Aí ele vai dizer que todas estão no futuro, porque até Atos 2 a igreja não tinha sido instituída ainda, né? Então Atos 1:5 aí ele vai dizer desse batismo futuramente, que aconteceria. E as outras duas referências que ele fala aí agora, Atos 11:16, que aí a igreja já tinha sido instituída em Atos 2, e 1 Coríntios 12:13, aí ele fala no passado de algo que já havia acontecido. Então agora nós vamos descer lá para o nosso segundo parágrafo, e a gente vai ler aí, que aí os irmãos vão entender melhor aí. Onde E fala esse em 11 aí fala no aspecto dos gentios, não é isso? isso, A Antioquia. isso. Aí ele vai dizer agora esse outro parágrafo aí. Um exame mais atento às 7 referências na Bíblia ao batismo do Espírito mostrará que é um ato histórico e não algo que o Espírito está fazendo hoje. 5 dessas referências apontam para essa ação do Espírito no tempo futuro, posto que elas foram proferidas antes do Pentecostes. Aí ele vai dizer essas mesmas referências que a gente já viu. A sexta e a sétima referência ao batismo do Espírito foram proferidas após o Pentecostes, que é as duas últimas, e apontam para o tempo passado, para algo que o Espírito já tinha feito. Uma vez que não há nas Escrituras nenhuma outra coisa sobre o Espírito Santo que tenha ocorrido entre esses dois grupos de referências, elas teriam que estar se referindo à vinda do Espírito no dia de Pentecostes para formar o corpo de Cristo. Então fica claro a questão histórica pela própria palavra de Deus, uma, uma mensagem dando a entender que iria acontecer,
E tem aí outras passagens, outros textos, já vai falar de uma forma como se já aconteceu. Então não é uma ação que é contínua. A palavra de Deus não ensina isso, que o Espírito continua batizando. E outro detalhe interessante é que ele fala aí, né, que é antes de Atos 2 e depois de Atos 2. Se os irmãos querem que eu prossiga aí na leitura, pode falar aí que eu sigo. O Elton tem dois principais equívocos a respeito do batismo do Espírito Santo, não é isso? Uhum. Conte aí quais são. Então vamos ver aqui. Existem dois principais equívocos a respeito do batismo do Espírito Santo. O primeiro é o que poderíamos chamar de visão pentecostal ou carismática. A segunda visão. Ah, não, essas duas aqui: pentecostal e carismática. Estava passando um Não, barulho aqui. essa aí é a primeira mesmo, a pentecostal ou carismática é a primeira. Ah, A tá. segunda Então. tá no outro parágrafo. Ah, é. E a segunda visão é a principal visão evangélica, não carismática. Se os irmãos quiserem, a gente tem pouco tempo. Se os irmãos quiserem ler esse terceiro parágrafo aqui, tentar ver se a gente ainda consegue explorar um pouco, eu leio aqui, com calma. Não ficou nenhuma dúvida, não? Talvez tenha algum irmão querendo fazer alguma pergunta, ou irmã, porque o tempo também já está bem curto. Então, se não tiver perguntas, é melhor responder, né? Perguntas, a gente continua na próxima, senão fecha aí essas leituras. Tem um aí de Leones, eu vou ler aqui. O Leones pergunta: Atos 14:11 e 22:2 pode ser usado para ajudar no esclarecimento das línguas? Pergunta do irmão Leones. Nesse contexto aqui, irmão Leones, quando o apóstolo Paulo ele fala nessa língua aqui, licaônica, eu acredito que não é uma ação como dom de língua por meio do Espírito Santo, mas aí foi uma ação da inteligência natural de Paulo, já que ele falava muitas línguas mesmo, de questão, porque ele era uma pessoa assim estudada, né? Então ele falava de acordo com as pessoas que eles estavam falando. Se eram de outras línguas, ele sabia falar a língua delas. As línguas principais que tinham na época, né? O grego, e aí por aí vai. Acredito eu, né? Que essa passagem tem a ver com isso. Se algum irmão quiser me corrigir, vou ver o outro ali, o 22, verso 2. Aqui é a mesma situação. Aqui Paulo, ele... E quando ouviram, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, o apóstolo Paulo falando. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse.
Aqui eu acredito que é a mesma situação. Paulo, com a inteligência natural dele de estudar línguas, ele começou a falar em hebraico. Inclusive deixou até as pessoas que falavam hebraico também, que estavam no local, ficaram até surpresos quando ele mudou assim a linguagem dele. Inclusive, quando o apóstolo Paulo explica sobre a questão do dom de línguas para a Assembleia em Corinto, ele até fala isso. Eu mesmo sei falar em muitos idiomas. Agora, onde é que eu vou achar? Onde é que está esse versículo? Está perto. Ele fala aqui no capítulo 14, né? Ele diz assim: eu mesmo eu sei falar vários idiomas. Acho que é no 19, hein, Michel? Não? Todavia, quero. Não. 18. 18. 18 aí, ó. Aí, ó, é isso mesmo. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Aqui, o apóstolo não está falando que ele tem um dom mais aperfeiçoado de falar línguas, aí quando ele vai usar o dom, ele fala mais línguas do que os outros. Não é nesse sentido. Ele está falando que ele fala mais línguas no sentido de porque ele era uma pessoa estudada e sabia realmente falar vários outros idiomas. E aí ele está aplicando isso nele para explicar de que aqueles que estavam utilizando do dom de línguas para qualquer outro motivo, a não ser para glorificar a Deus, né? No momento que devesse usar esse dom, aí o apóstolo Paulo fala que não precisa, porque eles estavam fazendo isso quando estavam em reunião de assembleia e todos ali falavam a mesma língua. Então, qual seria a necessidade de se ter uma pessoa falando uma outra língua ali? Se não tinha nenhum estrangeiro que falasse essa língua estranha que, por meio do Espírito, essa pessoa estava utilizando. E aí Paulo fala que ele mesmo fala outras línguas. Ele é uma pessoa estudada para isso. Só que ele não precisaria falar outros idiomas, a não ser aquele que aquela assembleia ali de Corinto sabia falar. Então ele se utiliza disso. Então, nessas outras passagens que o apóstolo Paulo fala em hebraico, que fala em grego, quando ele muda o idioma, é porque ele realmente sabia falar. Aí, ou seja, é um contexto diferente sobre o dom de línguas, por meio do Espírito Santo. Agora, irmão Leonis, lá em Atos 2, a partir do versículo 8, justifica bem isso aí, entendeu? Da questão do que a língua estranha era o idiomas, né? Atos 2, a partir do versículo 8. E também quando você encontra a palavra estranha, língua estranha, em algumas versões da Bíblia, você vai ver que está em itálico. Quando está em itálico é porque não é o original, entendeu? E aí o verso 6 deixa claro, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, se cada um dos estrangeiros ali ouvia na sua própria língua, logo não era uma língua estranha. Era estranha para aquele que não estava entendendo aquele idioma, que não sabe falar. Mas aquele que estava entendendo ali no seu idioma não era nada estranho. Desce um pouquinho para ele ver o 8 e o 9, né, que também fica mais claro ainda. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Não era a língua dos anjos, né? Olha aí, Isaac. Já que o irmão Isaac falou da língua dos anjos,
tem explicações que falam que é por causa de uma poesia que o apóstolo Paulo faz referente ao amor em 1 Coríntios 13, que ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Mas aqui o apóstolo Paulo ele se utiliza de que no português é chamado de hipérbole, que são coisas exageradas para demonstrar um valor excessivo no texto sobre um assunto. Que no caso o apóstolo Paulo aqui está falando do amor, né? Então ele usa essa hipérbole de situações que é impossível ao homem, mas mostra que como o amor ele vale mais do que isso, mesmo se tivesse. Então ele fala, mesmo se eu falasse as línguas dos homens, ou seja, de todos os idiomas que os homens têm aqui na Terra, se eu soubesse de todos esses, o que é impossível um ser humano saber todos, e além disso, a dos anjos, mas aí Paulo usa essa hipérbole porque realmente não tem como o ser humano saber a língua dos anjos. Ninguém nunca ouviu falar, um anjo falar no seu próprio idioma. Quando um anjo vinha aqui à Terra dar algum recado, como a gente vê na Bíblia, o anjo falava a língua da pessoa, não falava na língua dele. Senão a pessoa o recado não ia ser dado, né? A pessoa ia sair e ficar, o que foi que ele falou? E aí ele continua, por exemplo, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, isso aqui é outra hipérbole, é um outro exagero, que não tem como uma pessoa conhecer todos os mistérios e toda a ciência aqui na Terra. Mas mesmo assim, se a pessoa tivesse tudo isso que é impossível e não tivesse amor, nada seria. É por isso que o apóstolo Paulo utiliza desses exageros, para mostrar para a gente a importância que tem o amor. Que mesmo se a gente tivesse tudo isso e não tivesse amor, não valeria de nada. Então, o que acontece? Quando se pega uma parte desse poema que Paulo faz e aplica para a doutrina, Paulo falou que dá para falar a língua dos anjos. Aí eu vou lá e pego Atos 2, que é a língua, os idiomas que as pessoas falaram ali. E aí eu vou mesclar esse assunto como se... E aí eu pego o assunto do batismo do Espírito Santo e eu faço uma mistura no caldeirão desses três assuntos para formar um só, aí é confusão. Aí se torna loucura, né, no entendimento da doutrina. Só que, graças a Deus, Deus nos dá essa graça de nós entendermos, né, e seguir a orientação que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Só para finalizar aqui minha fala, em 2 Timóteo 2, quando diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja, que divide, que saiba separar cada ponto da palavra de Deus, porque tudo é a palavra de Deus realmente, mas a palavra de Deus ela precisa ser bem separada na questão do que é doutrina, do que é uma poesia, do que é para os judeus, do que é para a igreja, do que é para os dois. Tem que saber fazer essa divisão para não ter confusão. Isso aí, Michel. Falando para me ouvir? Dá. Ah, tranquilo. Isso aí, os irmãos estão falando é interessante, porque coloca aí 1 Coríntios 8, a questão do amor e, por exemplo, que Paulo está dando lá, né? Diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Veja aqui, a ciência incha, mas o amor edifica. O que os coríntios estavam fazendo ali, falando em línguas, todo aquele exibicionismo não servia para edificação, porque as pessoas não estavam entendendo. Por todo o conhecimento que ele tivesse, aí Paulo vem dar esse exemplo aí. Se ele tivesse todo o conhecimento de idiomas dos homens, como o Michel falou aí, ou dos anjos, e ele não tivesse esse amor que se preocupa com o outro para edificação, como está escrito aí, mas o amor edifica. Não ia adiantar nada. O importante era a edificação do outro e não mostrar a nossa ciência, né? Não mostrar o nosso conhecimento, capacidade nossa. Então é por isso que, como o Michel está falando aí, o apóstolo, ele faz aquele exagero, né?
ainda que ele tivesse toda essa pomposidade assim de conhecimento, mas ele não está falando para a edificação dos irmãos. Então não existe amor nisso aí. Ele chama atenção. Isso é interessante. Então a gente pode continuar o texto na próxima reunião, né? Se o senhor permitir. Aí eu marco aqui, eu passo para vocês aí. Na próxima a gente já sabe de onde parou.